Meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Relembro a todos que coloquem, se estiverem nos vendo e ouvindo no celular, na horizontal, que vamos mostrar algumas telas mais para nos ajudar em nossa exposição. O tema que iremos expor é conflitos e dores familiares, origem em perturbações espirituais. Por que do tema? De onde é que a gente tira a ideia? Essencialmente, nós estamos trabalhando dois livros que nós recomendamos. Um chama-se Minha Família, o Mundo e Eu, que é do nosso amigo Raul Teixeira. E o outro livro chama-se Vivências do Amor em Família, que é do nosso amigo Divaldo Franco. Os dois em conjunto, eles nos trazem informações, orientações, diretrizes sobre uma quantidade enorme de questões que afetam as famílias. A primeira, certo? É exatamente questões de, que têm origem em perturbações, influenciações espirituais dentro das famílias. Mas tem uma série enorme de outras questões que afetam e que levam a dores e conflitos familiares. Problemas morais dos filhos, problemas de adoção, problemas de reminiscência de vidas passadas, problemas de enfermidades membros familiares, tragédias, vícios, membros da família, falecimentos. Então, são uma série de temas, de questões que são tratados nesses dois livros. Em particular, um é essencialmente mensagens, que é a minha família, o mundo e eu, sobre todos esses aspectos e outros. E o segundo, que é do Divaldo, o grande diferencial dele é que o Divaldo apresenta exemplos que ele vivenciou durante a existência dele com uma quantidade enorme de famílias que eram e participavam do centro que ele dirigia em Salvador. Então, é um livro excelente porque não traz apenas a diretriz, mas como ele exemplifica o problema. Então, essa foi a ideia. Nós estamos pegando um desses temas, que é a questão das perturbações espirituais afetando os lares. A questão é como proceder no caso de lares de perturbações vindas e afetando o lar, vinda de perturbações espirituais. Veja bem, perturbações espirituais está no sentido de ação negativa de espíritos que, por múltiplas razões, conseguem adentrar os lares e, em função disso, criar uma série de desencontros, dores, brigas dentro dos lares. Em especial, essa questão é tratada no livro Minha Família, o Mundo e Eu, em dois capítulos. Uma chama-se Vestidas Perturbadoras no Lar e outras Brigas, Indisposições na Família. Os dois capítulos tratam exatamente da questão de os lares estarem muitas vezes totalmente conturbados e envolvidos por influenciações espirituais negativas. No livro diz, sem menor dúvida, há familiares que advêm de passado de tal forma lamentáveis que eles trazem esses familiares para dentro da casa de onde eles estão, uma grave perturbação espiritual. E o segundo capítulo do livro destaca que muitas vezes essas perturbações não estão apenas
ligadas ao passado, mas muitas vezes estão associadas ou multiplicadas por vivências negativas no presente já. Então, em muitas situações, os lares apresentam uma perturbação em função de terem componentes do lar que trazem do passado espiritual graves problemas e que no presente, já em função do que eles fazem, já trazem também perturbação para os lares. A nossa ideia é demonstrar que isso acontece e o que fazer. O livro tá e depois nós vamos ver como lidar, como o que fazer. O livro, não apresenta os exemplos que nós vamos mostrar para vocês, em que nós trouxemos de vários outros livros, mentores, demonstração clara de como isso ocorre. Veja bem, fique claro. Duas são as causas. Uma é o passado, outra, muitas vezes, é vivências no presente. Vícios, drogas, uma série de coisas que já no presente o familiar traz para dentro do lar esse tipo de perturbação. Vamos aos exemplos. O primeiro exemplo é trazido pelo nosso amigo André Luiz, num livro chamado Sexo e Destino, em que ele mostra o quê? Ele, por uma série de razões, junto com outros mentores, estão tentando ajudar uma moça com graves problemas dentro do lar dela, em que eles, nesse lar, eles mostram o pai dela, o chefe da família, né, que, ao final do dia de trabalho dele, ele retorna para a casa dele, senta numa poltrona e começa a ler um jornal. No meio da leitura, o senhor começa a ouvir mentalmente a seguinte frase: beber, meu caro, quero beber, que é a influenciação espiritual de espíritos que ele trouxe com ele para dentro do lar, que querem beber. E a insistência da mentalização é tão grande que o senhor se levanta da cadeira, vai no barzinho da casa, pega um uísque e começa a beber. Então, o nosso amigo André Luiz mostra um exemplo que se multiplica aos milhares de situações onde a pessoa aparentemente está bem, não está obsedada, não está desequilibrada, mas está sob efeito de uma influenciação espiritual, de uma perturbação espiritual que começa na bebida, dentro da própria casa, e que se desdobra depois em outros fatos. Então, esse é um exemplo, né, onde a pessoa imagina que é um desejo dela, mas ela está sobre a ação negativa. O segundo exemplo é também do nosso amigo André Luiz, no livro Libertação. Nesse livro de libertação, essencialmente é um trabalho do André Luiz com outros mentores de desobsessão referente a uma moça também que está sob um complexo processo obsessivo. Nesse meio tempo, eles vão visitar alguns lares, outros que estão também sofrendo assédio espiritual.
E esse caso que nós estamos mostrando é um caso de uma moça casada, jovem, os dois, né? Onde o rapaz, o esposo, ele sente a necessidade de frequentar uma casa espírita, de começar a trabalhar dentro da doutrina espírita, de começar a estudar, certo? O Evangelho, os livros. E as perturbações que vêm do passado espiritual dele não querem que isso ocorra. Não querem que o rapaz continue, certo? Nessa tentativa de buscar novos caminhos. E o que que eles fazem? Eles atuam na esposa. De que forma? Essa forma é que é interessante nós observar. O que que ocorre? Ela, a moça, quando dorme, ela é levada para alguns setores espirituais. Aonde estão esses espíritos perturbadores? E eles induzem ela a, quando retornar à matéria, quando acordar, perturbar o próprio esposo. E eu vou ler o que está exatamente na tela de vocês, que é o que o perturbador mentaliza na cabeça da moça. É necessário espizinhá-lo. Quem? O marido. Torturá-lo, feri-lo, a fim de que a revolta o mantenha em nosso circo. Fira-o devagarinho. O que me chamou a atenção não é apenas a estratégia, mas é a frase que o mentor coloca embaixo. Perturbações desse teor se apresentam milhões de casos. Não é apenas um caso aqui e ali que o mentor está falando. Ele diz: olha, situações semelhantes a essa, na qual o desencarnado pode ser a esposa, o esposo, o irmão, o filho, ele é levado durante o sono, catequizado durante o sono, para que quando retorne, seja um elemento de perturbação dentro do lar. A gente não imagina que isso ocorra. E são milhões de casos. O terceiro caso é trazido pela nossa amiga Ivone Pereira, que foi um médium extraordinário do Rio de Janeiro. Tem vários livros da doutrina espírita, onde o principal é a Memória de um Suicida, que todos nós conhecemos. Ela tem um livro chamado Devassando o Invisível, que basicamente retrata experiências dela como médium, né? Ela escreveu, ela 40, 50 anos de exercício da mediunidade, ela, com o amparo da espiritualidade, fez dois livros, onde são mais ou menos uma espécie de uma biografia do trabalho dela. Um é o Devassando o Invisível, o outro é Recordações da Mediunidade. Nesse Devassando o Invisível, ela retrata um caso da família dela, na qual uma menina de 10 anos, certo, começou a apresentar, certo, anormalidades. Falava palavrão, gritava, subia pelas paredes, totalmente perturbada. Ela, com a ajuda do plano espiritual, com a evidência dela, identificou claramente que a menina refletia uma ação espirituais de espíritos que tinham convivido com ela antes do reencarne da menina. Ela reencarnou, eles permaneceram na espiritualidade e estavam tentando perturbar ela nessa nova existência. Então, a criança irritava, escandalizava, gritava, e os familiares não sabiam por quê. O que estava acontecendo? Perturbação espiritual vinda do passado da criança. O quarto exemplo, que nós consideramos mais grave ainda, referente também a uma criança, onde
No caso, é, o mentor Manuel Filomeno de Miranda, que trabalhou com o Divaldo Franco, no livro Sexo e Obsessão, eles realizam um trabalho enorme, certo? Ligado à questão de obsessão, ligada ao sexo. E no meio tempo desse trabalho, eles vão visitar uma escola, por outras razões. O que eles observam no recreio da escola é que me chamou a atenção. Eles observam no recreio várias crianças. Ele diz: muitas dessas crianças estão sob um processo de perturbação espiritual que chega ao lar. Ele fala, olhando ao derredor, ou seja, no recreio, apontou uma menina, loura, olhos claros, cabelos encaracolados, com mais ou menos 7 anos, que gritava, agredindo outra com palavras e gestos vulgares, quase entrando em briga física. E o mentor observa. A pequenina, como podemos observar, é uma obsessa. No lar, é tida como teimosa. E não obstante os castigos físicos que os pais aplicam, por não entender o que ocorre com a filha, que esperavam com carinho e os decepcionam. Então, esse é um exemplo grave de situação na qual uma perturbação espiritual que vem do passado espiritual de uma criança, que dentro do lar já se mostra problemática, os pais não entendem o que está acontecendo, aplicam castigos físicos, a menina mais se revolta e ela extravasa isso na escola. Então, muitas vezes a gente ouve pelo jornal brigas dentro do lar, na escola, crianças que. E não sabe por que está acontecendo. É um reflexo de uma perturbação que, na realidade, está originária dentro do lar e que transborda para dentro das escolas. Perturbações espirituais. Então, vimos 4 exemplos de 4 livros diferentes, de 4 situações diferentes, nas quais, efetivamente, perturbações espirituais geram conflitos, dores, desequilíbrios, perturbações dentro dos lares. O que fazer? Tem ações, digamos, pessoais das, dos familiares e tem ações fora do lar, se a gente pudesse dizer. As fora do lar, essencialmente, se os familiares têm possibilidades de entender, de ver a doutrina, é procurar ajuda. Procurar ajuda no sentido de trabalhos de desobsessão, passes, aconselhamentos, orientações, procurar realizar o evangelho no lar. É uma série de ações, digamos assim, extra muros da casa. E dentro do ambiente é procurar ver se consegue, mesmo dentro de um ambiente de perturbação, de ação espiritual, manter o equilíbrio. Leituras agradáveis, música, é, paciência, entendimento, procurando ver e, digamos assim, contornar ou amenizar o nível, muitas vezes, muito difícil de perturbação espiritual vinda do passado ou próprio do presente. Então, é uma situação, como diz o mentor, que ocorre aos milhares. A doutrina espírita vem nos alertar, vem nos direcionar, né?
em especial o tratamento de suporte espiritual vindo de uma casa espírita direcionado a um lar é essencial. Essencial, né? No caso, por exemplo, da Ivone Pereira, que é uma médium, em que o próprio lar de parentes dela apresentava, né? Ela teve a oportunidade de aconselhar, orientar, esclarecer a situação. Mas muitos não têm essa oportunidade e nem essa possibilidade. De qualquer jeito, é a melhor suporte que poderia ocorrer é o lar se interligar a uma instituição que possa dar um suporte. Porque muitas dessas perturbações, elas vêm de longe e podem continuar ainda por algum tempo. E para finalizar, um alerta do nosso amigo Marco Prisco, que é um mentor que trabalhava com Divaldo, e que ele diz: meus amigos, fiquem atentos. Espíritos infelizes de mente ultrajada vivem mais com os encarnados do que se supõe. Misturam-se nas atividades comuns, perambulam nos lares, participam das conversações, seguem as pessoas de quem dependem em processo legítimo de vampirização. Perturbam-se e perturbam, sofrem e fazem sofrer, odeiam e geram ódios. Infelicitados, infelicitam. Ou seja, o mentor está dizendo: olha, muito mais do que a gente imagina, essas perturbações espirituais nos lares ocorrem. Os espíritos estão lá, perturbam, conversam, participam das ações, entram, saem, com o objetivo de absorver, na maioria das vezes, energias de algum membro da família que está encarnado. E como diz o nosso amigo Cornélio Pires, numa poesia, a cura da obsessão ou da perturbação espiritual na reforma se processa, ou seja, na melhoria de cada um de nós. Mas a pessoa que trabalha sara sempre mais depressa. Ou seja, ele destaca que podemos ser auxiliados, ajudados, amparados, certo? No processo de perturbação, mas dois caminhos são essenciais. Um, a pessoa que está sob o processo de perturbação se melhorar. E segundo, se essa pessoa associa o desejo de melhorar a um trabalho que não é apenas o físico, o material, mas um trabalho, certo? Em prol do outro, da sociedade, a solução vem mais rápido. Um grande abraço a todos e nos vemos no futuro.